Estamos ao vivo aqui no Instagram. Olha, o Instagram vai notificando aí o pessoal de que a gente está ao vivo. E a Paula já vai entrar daqui a pouco também. A nossa convidada especial dessa noite. E a Paula já vai entrar daqui a pouco também. Nossa convidada especial dessa noite. Eu vou tirar esse fone que tá atrasado. Ah, tá. E o pessoal chegando. Sejam bem-vindas. Sim, sei. Sejam bem-vindas para essa live. Vanessa, já tô na área. Eu pedi aí para entrar. Sejam bem-vindas nessa live. Paula, você está aí? Eu tô. Tá. Eu pedi para tá eu pedi. Achou? Uhum. Paula, você está aí? Ah, tá. Tá aqui. Paula já vai entrar aí com a gente. Oiê! Oi! Tudo bem, Vanessa? Tudo bem? Que bom te receber por aqui. Feliz. Eu que fiquei feliz com o convite. Adorei sua ideia. Show demais. Muito boa, Vanessa. Um baita de uma utilidade pública você conversar com pessoas de muitos filhos, porque às vezes a gente convive num meio que não tem isso, né? E para nós vira uma realidade muito distante. É legal você trazer isso e a vivência de cada uma. Então, assim, parabéns. Amei a ideia. Não deve ter sido fácil reunir tudo isso, né? É verdade, foi uma aventura aí para conseguir reunir todo mundo. Eu vi um baita de um time, fiquei honrada de estar dentro dele. Muito obrigada pelo convite. Muito bom. Então, ô Paula, eu acho que eu vou pedir um dos teus outro celular, de repente, para baixar um pouco o volume, que Tá dando eco? Aham. E aí, melhorou? Acho que sim. Deve ser o do Zoom ali, né? A gente estava. Agora melhorou. Uhum. Melhorou? A gente estava com a ideia. Isso, se vocês estão ouvindo bem, vendo bem a gente aí nos comentários, né? E a gente estava com a ideia de transmitir no YouTube, mas acabou não dando certo aqui. Mas a gente vai tentar ir para as outras vezes. Mas mesmo assim, eu e a Paula, a gente está gravando num outro aplicativo aqui a live, para depois poder jogar lá no YouTube, para dar tudo certo aqui, um backup, digamos assim. Vai dar certo. Vai. Então, acho que o pessoal está ouvindo bem. Né? Tudo certo aí. Beleza. Muito bom. Olha, esse projeto aí foi uma coisa meio... Abreu, sou fã! Quem tá aí? Adriana de Abreu, sou fã! Amanhã a live com ela, viu? Que legal! A mãe de 4. Estarei lá. Muito bom. A gente começou essa maratona de lives aí com a ideia de trazer, né, essa perspectiva, assim, né? Porque, como você falou, né, Paula, a gente está acostumado, às vezes, numa realidade de estar convivendo com mãe de um, ou às vezes as nossas amigas nem têm filhos, né, e tal. E às vezes a gente nem para pensar que tem gente no mundo aí que tem mais filhos, né? A gente vai trazer aí até mãe de 11 até aqui para conversar com a gente, né? E aí, o nome dessa maratona, né? Como ser feliz com 1, 2, 3 filhos, veio da inspiração de um livro, né? De uma mãe que tem 18 filhos. Olha só, né? 18 filhos, na verdade, 3 são falecidos já, tiveram assim, problemas de coração e tal, e acabaram falecendo, assim, mas
vivos são 15 filhos, né? E ela é uma grande inspiração, né? A Rosa Peak, né? Até postei lá no Instagram o livro dela, esse aqui, né? Uhum. E ela transmite muito isso, assim, essa leveza de levar a maternidade, essa alegria e bom humor, né? E de fato ela fala, né, que como o título diz, como ser feliz, né, com 1, 2, 3 filhos, essa felicidade ela só vai ser alcançada dependendo da forma como a gente leva o nosso dia a dia, né? Então, esse é o grande segredo, assim, né? Porque, e uma das coisas que me motivou a começar a falar com mães aqui no Instagram, todo esse trabalho, desde quando os gêmeos nasceram, partiu justamente disso, assim, de ver uma realidade, né? Eu comecei a pesquisar mais sobre esse universo da maternidade e ver que as coisas que estavam sendo faladas não fechavam muito com aquilo que eu acreditava e com aquilo que eu estava vivendo, sabe? Né? Então, e o mais bacana é que, como tem surgido, né, trabalhos interessantes e conteúdos interessantes, né, para a gente na internet, mulheres que realmente inspiram, né, a gente a viver uma maternidade feliz, né, feliz mesmo, assim, realizadas, né, como mães. Então, antes da gente começar, já é importante ressaltar assim, para o pessoal compartilhar essas lives, né, com as amigas, porque tem vindo, né, já entrevistei mãe de 1, de 2, né, hoje a Paula, e tem vindo assim experiências muito ricas, né? Ontem até tiveram emoções ontem na live e assim é muito rico, né? Tudo que é falado, essas experiências, que ainda mais agora daqui para frente também. Então, lembrar de compartilhar, lembrar de seguir, né, as mães que eu estou trazendo aqui. Então, sigam a Paula, né? As que estão aqui. Assim agora na live, porque daí aumenta o alcance para mais pessoas verem. Porque assim, Vanessa, eu de coração mesmo, achei maravilhoso o seu projeto, porque se não fosse a internet, que tanta gente demoniza, que acaba com a vida e tal, eu mesmo talvez não teria contato com pessoas que têm 6, 7, 8, 9, 10, 11 filhos, entendeu? Eu já acharia muitos meus, embora não tenha sido a maior bênção da minha vida, tenha sido a maior bênção da minha vida, mas tenha sido uma escolha, não é porque eu, né, planejei ter 3, mas a maior bênção da minha vida, hoje eu queria mais e mais e mais e mais, mas assim, eu acho isso muito legal e a gente precisa compartilhar essa outra visão, esse outro lado, que acho que todas as mães aqui vão ser muito sinceras, eu mesmo assim, estou preparada para falar de coração, sabe? Para realmente, travou, né? Mas agora acho que foi. Eu vou realmente abrir o coração. Abrir o coração para tentar ajudar mesmo as pessoas e falar o que é de verdade, assim, sem romantizar e sem querer enganar ninguém, mas assim, o que realmente importa. Então, assim, isso que eu acho que é interessante a gente compartilhar, porque aí a gente, às vezes, consegue despertar alguns olhares diferentes na própria mãe, né? A ideia não é dar uma informação, é dar um novo olho para essa mãe, né? Que eu acho que ajuda muito. Então, coraçãozinho aí, compartilhem com as amigas e fique toda hora apertando o coraçãozinho que ajuda. É isso aí, muito bom. E para a gente começar, Paula, eu queria que você se apresentasse um pouco, assim, falasse um pouco sobre você para as pessoas que de repente não te conhecem. Falasse um pouco sobre você para as pessoas que de repente não te conhecem. Vamos lá, depois a gente parte para o conteúdo. Tá bom. Lembrando aqui, gente, que tudo que eu falar não é uma crítica a quem faz ou pensa diferente. É o que eu realmente estudei muito do assunto, vivo isso e quero compartilhar aqui, mas não é uma crítica, um julgamento nem nada, tá? Então, eu sou a Paula, eu sou mãe de trigêmeos, são 2 meninos e uma menina, o Rodrigo, Fernando e Mariana, eles têm 2 anos e 4 meses. Sou casada, sou médica, sou psiquiatra, e acho que é isso. E por mim, eu teria quantos filhos Deus me confiasse. Muito bom.
Pra gente começar, Paula, tá travando um pouco aqui, mas eu já botei o fone aqui para conseguir te ouvir. Tá um pouquinho, mas tá já dando botei o fone aqui para eu conseguir te ouvir direitinho. Tá. Queria que você começasse contando um pouco sobre a tua história, assim, como é que foi Começasse contando um pouco sobre a tua casamento, história, assim, como é que foi. e depois, como é que foi quanto tempo de Depois, como é que foi engravidou, e como é que foi essa descoberta quando né, descobriram como é que eram trigêmeos, já de cara, assim, passar de mãe já de cara, assim, passar de mãe, assim, né? De 0 para 3. 0 a 3, assim, né? Como é que Eu foi? falo que dormimos 2 e acordamos 5, né? Não é uma coisa muito corriqueira, né? Bom, eu e meu marido, a gente namorou por 10 anos, a gente fez faculdade juntos, né, na mesma sala, então a gente namorou um período bem longo, e a gente casou e nós ficamos, deixa eu pensar, 4 anos e pouco casados. A gente morou distante um tempo, porque eu fiz residência num lugar, ele fez residência em outro, e aí quando a gente se juntou, conseguiu morar na mesma cidade, a gente decidiu que seria a hora, né, de ter filho. E aí a gente teve, foi muito planejado, muito desejado, embora a gente eu brinco que nem no nosso sonho mais fértil a gente imaginou que ele tem 3, né? Eu já tinha pensado em 2, porque eu tenho casos na família, minha irmã tem gêmeos, e eu sempre achei que eu teria um casal, não sei de onde que eu tirei isso, mas eu achei que eu teria um casal de gêmeos. E aí a gente foi fazer um ultrassom, o Renault foi comigo, meu marido, e a gente bateu o olho ali, a gente já olhou e viu, né, 3 pessoinhas. E aí a gente ficou meio assim, né, eu falei, não deve ser, acho que eu vi errado e tal. E quando eu falava que eu queria gêmeos, né, que eu achava, que eu sentia que eu teria gêmeos, ele falava assim, não, nem brinca, pelo amor de Deus, Deus me livre, já pensou, tem que vir aos poucos pra gente ir aprendendo e tal. Quando eu vi 3, eu falei, nossa, com 2 ele estava assustado, imagina com 3, né? Tô ferrada. Aí eu brinco que ele ficou 3 dias sem falar, um dia para cada filho. Ele é filmático, ficou muito quieto, processando aquela informação. E eu tava agoniada, porque a médica falou assim para nós, olha, provavelmente 2 não evoluam. Porque eles estão muito pequenininhos. Então, acho que a gente vai ficar só com 1. Eu aconselho vocês ainda não espalharem a notícia, não ficarem felizes, esperançosos. Mas assim, né? Não tem como, né? Aí eu saí de lá, ficava com a mão na barriga, meus filhos, não, fica aqui com a mamãe, evolui todo mundo, eu quero muito, e eu vou ser o melhor para vocês, eu prometo, que é o que me, assim, pode parecer uma besteira, mas é o que me segura em muitos momentos, sabe? Eu falo assim, não, peraí, lembra que eu prometi que eu daria o melhor de mim sempre, então aqui, né, dar o melhor quando tá tudo bem, todo mundo cheiroso, lindo, rindo, brincando e fazendo gracinha é fácil, né? Mas agora esse é o momento de dar o meu melhor, tá todo mundo chorando, fez cocô, passou na cara, sei lá, né? São coisas que me ajudam a manter, assim. E aí eu fiquei rezando, pedindo para ficarem, e aí no outro ultrassom já ficaram, já bateram o coraçãozinho. E 3 dias depois meu marido me deu 3 rosas, uma para cada bebê. Falei, bom, agora ele entendeu. Aí a partir daí ele já ficou mais babão do que eu. E é até hoje. Aí deu tudo certo, graças a Deus. Que lindo, que história maravilhosa. E conta pra gente como é que é ser mãe. Muitas mães aí têm essa curiosidade, né? Principalmente quem não é mãe de 3, né? Mãe de mais filhos. Como é que é mães aí têm essa curiosidade, mãe de mais da mesma idade, eu aqui em casa tenho 3, né? Então, sei também tá travando um pouquinho. Como que é os 2 estarem na mesma, mas aí no dessa três. Coisa assim, como que é os 2 estarem na mesma fase, né? Mas aí no teu caso são 3. E aí, como é que funciona essa vivência aí? Olha, Vanessa, eu acho que para a grande maioria das coisas, eu sei que o pessoal está queixando que está travando, mas fiquem tranquilos que a gente está gravando, tá? Então, né? Fiquem tranquilos. Enfim, a gente vai tocando porque está gravando, depois a gente publica a gravação. Então é o seguinte, eu acho que na grande maioria das coisas, a gente, para mim, facilita eles estarem na mesma fase, né?
eu acho que fica mais, tipo, em série, assim, as coisas. Eles brincam com as mesmas coisas, eu dou banho na mesma hora, eles comem as mesmas coisas, eles foram passando de fases juntos, o que eu acho que facilita muito. O pessoal tá falando que o coração pode estar travando. Pode ser. Ou talvez até os comentários. Será que não, Vanessa? Será que se a gente tentar bloquear os comentários não melhora? Vou desativar aqui para ver. Né? A gente tentar. Enfim, eu vou falando, tá? Então, eu acho que para muitos momentos até facilita essa questão deles estarem na mesma fase e tal, né? Acho que são raros momentos que a gente passa um perrenguezinho maior, quando, por exemplo, todo mundo acorda junto e tal. Mas, assim, na minha visão, eu não posso dizer porque eu não tenho um outro da mesma idade. Tem muita gente que me fala, é mais difícil, porque um tá amamentando, você tá amamentando, um outro tá correndo. Eu acredito. Uhum. Eu não posso dizer dessa experiência, mas a minha visão é que é mais fácil, apesar de acharem mais difícil, eu acho que é mais fácil quando tá todo mundo na mesma fase. Interessante. E como é que foi a primeira saída, assim, quando vocês saíram, quando você saiu sozinha com eles, assim, como é que foi? Teve alguma situação marcante? Assim? Sempre tem, né, Vanessa? Eu sei que você tem gêmeos, você também já deve ter passado várias, né? Uma coisa muito, muito engraçada, assim, que eu acho que eu brinco, assim, que parece que eu dissociei, assim, porque eu achava tudo muito normal. Não é normal você achar normal chegar em casa com 3 bebezinhos, né? E eu achava tudo normal, achava tudo assim, nossa, coisa mais natural do mundo. Nenhum momento eu me choquei, assim, sabe? Então, acho que eu dei uma dissociada, foi bom para minha sanidade mental, assim, para eu conseguir manter a vida. Então, desde muito cedo eu comecei a sair com eles, assim. Eu não sei te dizer, mas talvez eles tinham, sei lá, 2 meses e pouco, eu comecei a sair sozinha com eles, sabe? E aí eu saía com um, saía com outro, saía com todo mundo junto. Eu já comprei os carrinhos pensando nisso, então eu comprei um carrinho de gêmeos e o outro eu colocava naquele sling, né, que chama? Aquele canguruzinho, saía com 2. Então eu já planejei de modo que eu ficasse meio independente, porque o meu marido trabalha muito, eu não queria ficar presa por causa disso. Eu acho que foi uma coisa que me ajudou bastante, que eu escuto bastante mãe falando que ficou com essa sensação de prisão. Então, eu nunca tive preguiça de sair com eles. E nem medo, assim. Eu pensava assim, tá, o que pode acontecer? Todo mundo começar a chorar. O que vai acontecer se eu começar a chorar? Vou colocar todo mundo no carro, vou voltar para casa e tal. Então, né, assim, não vai acontecer nada, né? Eu nunca soube de alguém que morreu de chorar, assim, especificamente. Então, eu pensava muito assim, tentava pensar de uma maneira meio racional, assim, não tem problema, sei lá, alguém fez cocô, eu troco no porta-mala. Eu ficava tentando, e é o que eu faço na vida, em geral, buscar mais soluções do que problemas, assim, tá? O que pode acontecer? Porque, às vezes, eu acho que as pessoas pensam e param, assim, tipo, mas vou sair sozinha, não dá por quê? E não é que eu tô questionando e achando que dá para tudo na vida, não é, mas eu acho que a gente tem que manter o questionamento, assim, né? Tá, não dá por quê? Porque pode chorar. E se chorar, o que eu vou fazer? Então, assim, eu acho que essa manutenção do pensamento ajuda muito. E aí eu acabei que não fiquei com medo, então foi algo que me ajuda. Mas sempre causa choque, né? As mesmas perguntas, são gêmeos, são trigêmeos. Só ela tem olhinho claro, porque ela tem olho claro, os menininhos não. São sempre as mesmas perguntas, assim, né? Que eu acho que a gente tem que ter paciência, porque, né? A gente vai ouvir, acho que sempre. Minha irmã tem gêmeos mais velhos, ela fala que não, que quando fica mais velho o pessoal desencana. Mas sempre causa um choque. Mas você tá sozinha, você quer ajuda? Eu acho as pessoas bem até solistas, assim, né? As pessoas ficam meio chocadas e solistas. Não, você quer ajuda? Deixa que eu pegue e tal. E, na verdade, não sei você, assim, mas, tipo, não quero, calma, deixa que eu faço, tá tudo certo. Isso aqui é o de menos. Então, eu acho que isso ajuda muito, né? Porque no fim a gente já tem, digamos que, o controle, entre aspas, assim, né, de como saber lidar com a situação. E às vezes as pessoas querem ajudar e acabam mais, assim, quebrando o ritmo da coisa, né? Então... Como saber lidar com a situação. E continuando as pessoas aqui... querem ajudar e acabam...
Acho que tá travando bastante aí no Instagram, né? Tá travando bastante. Que coisa, acho que tá acontecendo isso com todo mundo, né? Pois é. Eu não Eu acho que sei tem o que muita eu gente faço. fazendo live. Eu não sei se eu encerro e começo outra. Ó, daí tem horas que volta, agora voltou. Vamos tentar do meu? Ou não? É? Você que sabe. Você que sabe, se Eu não você quiser sei. encerrar e tentar de novo. Eu não sei se muda. Ontem eu encerrei também, a gente fez com a Larissa e travou. Eu não sei. Coisa. Travou do mesmo jeito? Eu não sei se muda. Ontem eu tá travando bastante. encerrei também. Eu acho que eu vou encerrar e iniciar de novo. Daí, Tá. daí eu Então consigo vamos. pelo menos... Deixa eu ver aqui. E você vê que o número tá caindo, então acho que as pessoas não estão conseguindo acessar. Sim. Você quer que eu comece ou você vai tentar começar? Eu vou tentar começar outra. Vamos ver. Tá. Deixa eu te fazer uma pergunta. Ai, que pena isso. Aham. Uma pena mesmo. Ó, tá. Voltou. Vamos ver. Então, para mim ainda tá tudo preto, assim. Aí, agora apareceu. Vou te enviar a solicitação. Tá travando Mas bastante. ele já tá dando umas travadas. Mas não se preocupem que a gente tá gravando, pessoal. O conteúdo vai ficar resguardado aqui. Oi, continua travando, o pessoal tá Tá falando. travando, né? Está travando, né? Que coisa chata esse Instagram, né? Dá vontade de transmitir a imagem do meu computador aqui. E Dá dá? vontade de transmitir Não, só se pegasse pelo celular. Né? a imagem do meu computador aqui. Bom, se você quiser ir tocando. Eu acho que vamos tocando. E aí depois eu... Não, pena. Publica no IGTV, talvez, celular. né? Uhum. Bom, a gente está falando, a gente acho que já mais ou menos entrou num tema, Paula, que muitas se deparam assim, né? Que é a questão de ter do tempo, assim, sabe? De que fazer com o tempo de si, o tempo com os filhos, o tempo com o esposo. Até teve uma seguidora que mandou uma pergunta que falava assim: como não ser engolido pelos afazeres, né? E aí ter tempo para curtir os filhos, né? Assim, então, uma das grandes chaves assim que eu vejo que às vezes a gente vai meio que protelando isso, né? E no fim é o que salva a gente, é a questão da rotina, né? Que tanto uma rotina nossa, uma rotina para as crianças, vai exigir um pouco da gente, mas que no fim é aquilo que nos salva, né? Você quer comentar um pouco sobre isso? Eu concordo total, assim, eu sou bem adepta da rotina. Já era um pouco, porque eu já fazia muita coisa ao mesmo tempo, eu fiz 2 faculdades ao mesmo tempo, então eu sempre soube que a rotina, na minha cabeça, era uma aliada, que se eu não fizesse as coisas com uma programação, com horário e tal, não ia dar certo. Então, eu acho que só me confirmou isso, né, quando eu virei mãe, e eu acho que o que me ajuda, e todas as mães que eu tenho contato nesse sentido, assim, é ter uma certa previsibilidade, tanto para a criança quanto para nós, assim, né? Tá, vai dormir 8 horas e eu vou poder fazer minha live 8h30 com a Vanessa. Então, eu acho que esse tipo de programação, na minha opinião,
é o que ajuda a gente a manejar o nosso tempo e que não ficar com essa sensação de perda de tempo. Os poucos dias, por exemplo, eu tive um laboratório muito bom, acho que todo mundo teve, mas talvez, não sei se todos tiveram essa observação, mas durante a quarentena, né? Teve alguns dias que eu falei assim, não, vou deixar amanhã, vamos ver. Gente, o dia não vai, ele não rende, você não faz nada com as mesmas 24 horas que você teve no dia anterior, as coisas não caminham, assim. Então, você fica mais cansada, ainda que não tenha feito nada durante o dia, e eu acho muito pior, assim. Então, eu sou do time de que a rotina é aliada, embora algumas pessoas acham que seja uma prisão, eu acho que fica mais prisioneiro sem ela. E lembrando que, assim, para ter uma rotina, a gente precisa fazer algumas concessões, né? Porque eu vejo algumas pessoas tentando ter uma rotina, mas tentando manter a vida, sei lá, né? Vida social. Não dá, né? Às vezes você tem que tirar algumas coisas do seu calendário até que ela se encaixe, assim, ou, no mínimo, evitar com que aquilo seja tão frequente assim, né? Exatamente. E essa questão do relacionamento do casal, né? Até tem um capítulo, se eu não me engano, desse livro da Rosa aqui, que fala sobre isso, que é primeiro o pai, primeiro a mãe, né? Que como isso é importante e como a gente vê muitos casamentos aí passando por primeiro o pai, primeiro a mãe. Não existe essa rotina, então às vezes o filho fica acordado até horas, assim, e o casal não tem tempo, né, um tempo de qualidade ali para os dois, para conversarem, para assistir um filme, sei lá, fazer alguma coisa que gosta, tomar um vinho, né? É um momento, assim, para os dois, né? E como isso faz falta, assim, né? Como é que foi para você também em relação a isso? Porque, além de tudo, bom, você tem 3 filhos, mas os 3 chegaram de uma vez só, né? Você, desde de sempre, conseguiu manter esse tempo de vocês, assim, ou você demorou um pouco até voltar ao ritmo e tal? Você, desde sempre? Não, Vanessa, foi desde sempre. Desde sempre. Eu acho que algumas coisas que eu achava até que era meio defeito, assim, meu, ser muito rigorosa, por exemplo, com rotina mesmo, foram os meus aliados nesse momento. Então, assim, durante a gestação eu já pensei, não, eu vou ser meio militar, assim, horário para dormir, para acordar e tal. Então, desde que, lógico, logo que nasce, assim, eu sempre falo que os primeiros 30 dias por aí são bem atípicos, né? Mas olhando assim, com 17 dias ou 19 dias eles tinham, se não me engano, a gente saiu para jantar. Olha só. Eu tirei leite, deixei aqui, deixei uma pessoa cuidando deles e saí para jantar. Ah, mas é porque tem mãe, tem pai. Tenho, mas os meus pais, por exemplo, assim, eu não tô falando para me vitimizar nem nada, é só para dizer que sempre dá pra gente dar um jeito. Os meus pais, meu pai foi fazer um tratamento quando meus filhos tinham, acho que menos de 15 dias, talvez. Em São Paulo, meu pai ficou 3 meses lá com a minha mãe. Então, assim, não tinha. Né? Tinha, mas não estavam aqui me ajudando, né? Resumindo, ficaram 3 meses longe. Enfim, tem algumas coisas que dá pra gente fazer, mas eu não tenho ninguém. Legal, põe para dormir, vai no banheiro, toma um banho, coloca uma roupa como se fosse sair, né? Pede uma comida ou cozinha. Enfim, eu acho que sempre tem essa adaptação. Inclusive, na quarentena, de novo, eu estou citando porque para mim foi de fato um laboratório, eu consegui comprovar isso. A gente está, né, vários dias sem sair, e eu faço isso, escolho um dia da semana, a gente sai para a sala, né, no caso. Se arruma, faz maquiagem e come alguma coisa diferente. Então, sempre foi uma prioridade, e eu acho que foi outra coisa que colaborou com assim, a minha boa experiência de maternidade, né? Que o meu casamento continuou bom durante todo o momento. Aliás, eu achei que ele ficou assim muito melhor, porque, nossa, a hora que eles nasceram, caiu do Instagram. Não sei se o seu também caiu. Eu saí aqui porque ficou tudo preto. Ah, tá. Vou tentar entrar de novo. Vamos ver se o horário ajuda aí. Tá. Você quer que eu vá falando ou você quer que eu pare? Então, não, acho que dá para continuar falando.
Deixa eu só mandar a solicitação aqui para você. Sim, sim. Então, assim, eu acho que foi algo que eu, assim, insisto muito com quem me pergunta, com minhas amigas e tal, porque eu acho que foi algo que colaborou, foi um pilar, assim, que me manteve não tão distante da vida que a gente tinha antes, nesse sentido, assim, a gente se fortaleceu. E aí eu estava dizendo que eu achei que melhorou, porque acho que a gente não tem instinto propriamente dito, né, mas talvez uma natureza muito procriadora. Eu achei ele, assim, o máximo. A gente sempre se deu muito bem, mas eu achei ele 10 vezes mais o máximo, assim, que eu falava, nossa, ele me deu 3 filhos, eu achava ele, assim, nossa, a melhor pessoa do mundo. Então, eu acho que isso colaborou também, essa atmosfera, assim, de... 3 filhos, eu achava ele, assim, nossa. Aí, foi. Essa atmosfera, assim, eu acho que colaborou muito, assim, para manter o bem-estar nesse período. Ah, muito legal. E eu acompanho o teu trabalho, né, Paula? E você trabalha fora, né? Tem toda a tua rotina aí, e depois as crianças e tal. Como é que foi essa transição? Assim, muitas mães perguntam sobre isso e é uma grande aflição, na verdade, que muitas mães passam. É essa coisa de ter que ter aquele momento em que você precisa voltar para a tua rotina de trabalho e tal. Como é que foi para você? O que você pode contribuir aí para o coração dessas mães? Olha, Vanessa, eu vou ser muito sincera. Talvez eu não contribua. Talvez eu dê assim, não sei. Enfim, vou ser sincera. Eu acho que a partir do momento que a gente ou opta ou precisa, né? Que eu acho que existem os dois casos, a mãe que quer voltar a trabalhar e a mãe que precisa voltar a trabalhar. Eu acho que a partir do momento que isso acontece, não tem como. Tem mãe que fala assim, mas parece que eu nunca tô bem, parece que eu saio de casa com culpa, eu volto para casa com culpa. Eu acho que não é que isso tem que paralisar, que, nossa, minha vida acabou. Não é isso. A gente vai tocar a nossa vida normal. O que eu quero dizer, assim, que a gente não tem a capacidade, pela nossa natureza, de sair da porta de casa e deixar tudo em casa e acabou. Entendeu? A gente não tem essa natureza, como o homem tem, né? Dele pegar, sair, ele trabalha normalmente e ele consegue estar lá. A gente, por mais evoluída que seja, olha, por mais, sei lá, mindfulness, atenção plena, qualquer coisa que você fizer, você pode levar isso com um pouco mais de leveza, mas nunca igual a um homem. Vamos falar de homem aqui, né? Nunca comparado com um homem, nunca. Aquele que fecha a porta de casa e acabou para ele, ali tá ok. A gente sempre leva um pouco, né? E aí eu fui desenvolvendo algumas coisas para tentar me deixar menos... não é culpa a palavra, não sinto culpa, não. Para me deixar... eu acho que o segredo é você estar presente no lugar que você está, né? Então, estou trabalhando, eu preciso tentar dar o meu melhor ali no meu trabalho. Eu estou em casa, eu preciso tentar dar o melhor ali. É linda a teoria, né? Muito bonita. A prática é um pouco mais difícil, mas o que eu acho que me ajudou muito, assim, na prática, e tem me ajudado cada vez mais, é assim, tentar, antes de assumir o posto, tanto né, da profissão quanto da maternidade, tentar, vamos dizer assim, resolver tudo o que precisa. Então, por exemplo, assim, eu gosto de chegar no consultório muito mais cedo, então eu chego lá, sei lá, eu tenho que ligar para pedir carne, eu ligo lá, chego lá, ligo, peço a carne, eu respondo e-mail de não sei quem, eu pego e mando mensagem para a pessoa que está com as crianças, lembrando de dar remédio a hora, enfim, como se eu me organizasse toda para assim, pronto, agora eu posso começar tranquila. Obviamente não é assim, a gente não vira uma chave, mas enfim, é algo que tem me ajudado muito. E o contrário é verdadeiro. Então eu terminava de atender meus pacientes, eu queria sair correndo para casa. Aí eu chegava em casa, tinha que responder mensagem no celular dos pacientes, e aí tinha que fazer receita aqui, enfim, ficava nessa loucura. Outra coisa que me ajudou muito foi isso, assim, eu falar, não, peraí, eu prefiro ficar um tempo a mais aqui
fazer todas as receitas, responder todos os meus pacientes. Às vezes eu chego em casa 1 hora mais tarde, mas aí eu consigo chegar de verdade, assim, com qualidade, com mais atenção, assim, para eles. E eu reduzi muito, foi outra maneira que eu encontrei de acalmar um pouco meu coração nesse sentido, foi reduzir muito minha carga horária. Eu trabalhava muito, muito mesmo, e hoje eu trabalho meio período estendido, porque eu começo bem cedo e fico direto na hora do almoço, né? Mas eu para tentar, né, equilibrar o número de pacientes, mas eu chego em casa, essa ideia, para mim, tá, gente? Eu tô falando, eu sei que a Vanessa vai conversar com outras mães que talvez tenham outras estratégias e cada um vai poder adaptar para sua realidade. Mas o que para mim deu certo, e eu quero falar porque talvez ajude alguma mãe, foi esse não ficar indo e voltando, entendeu? Antes eu pegava, aí eu vinha almoçar porque eu queria vê-los, aí eu voltava para trabalhar. E cada partida dessa me trazia uma angústia, porque eu tinha que começar de novo. Então, para mim era muito ruim. Então, emendar, mas também é uma coisa que eu gosto também, ficar sem almoçar, eu almoço tarde, para mim não tem problema, mas enfim, me trouxe uma certa paz, assim, porque eu faço esse ritual, vamos dizer, uma vez só de manhã, aí eu faço esse ritual no fim das consultas, né, que é por volta, sei lá, de 2 horas da tarde, e pronto. Eu venho embora para casa, assim, terminei minha função médica. Aí, quando que eu pego ela novamente? A hora que eles vão dormir, que daí eu pego meu celular, respondo meus pacientes de novo, né, que os que mandaram ao longo do dia. Então, eu acho que isso é algo que me ajudou muito. Agora, dizer assim, fica sempre, 100%, eu tenho paciente que fala assim, para mim é difícil, eu quero ser a melhor mãe, quero ser a melhor profissional. Eu vou falar de coração. Eu acho que são 2 coisas incompatíveis. Eu acho que, assim, não dá para você ser a melhor. Quem é a melhor profissional? É a que está o tempo todo disponível. Falando da minha profissão. É a que, logicamente, tem conhecimento técnico e a que está o tempo todo disponível. Que é incompatível com a melhor mãe para mim, que é a que está o tempo todo disponível. Então, não tem como eu manter uma sanidade e conseguir ficar disponível 100% do tempo para todos os meus pacientes e para os filhos. Então, é uma coisa quase que incompatível. Então, eu acho que a gente tem, é duro, mas é real, acho que a gente tem que estabelecer prioridade nossa, não é da nossa amiga, da nossa mãe, enfim, a nossa prioridade, e tentar seguir, né, a nossa rotina de acordo com a prioridade que a gente mesmo estabeleceu. Aí eu acho que dá uma boa acalmada, assim, no coração. E se você encontrar um sentido no trabalho, né, Vanessa? Isso eu acho que é outra coisa que ajuda muito, assim. Então, eu pensei muito em deixar de trabalhar, muito. Mas aí, uma coisa que me segurou é, assim, o tanto que lá eu também tenho uma função, lá eu também ajudo muita gente. Assim como, por exemplo, a gente pode falar até do Instagram, que querendo ou não deixa de ser um trabalho também, né? É algo que rouba muito tempo nosso, que a gente, né, acaba dispensando um tempo grande nele, e só que eu encontrei uma função para ele, né? Tem gente que se beneficia disso, tem gente que precisa ouvir isso, ajuda alguma pessoa. Então, a partir do momento que você dá essa função assim para o trabalho, eu acho que também dá uma acalentada no coração, né? Eu acho que são coisas que ajudam um pouco, assim. Com certeza. E tem mães que vão... eu vejo muitas mães angustiadas nesse sentido, assim, acho que por ver mães que estão em casa, né, assim, em tempo integral e tal, e trabalham fora e pensam assim, nossa, eu queria poder estar em casa como você, né, ou como as mães que podem estar em casa, mas ao mesmo tempo se cria um pouco de confusão, assim, né, porque é isso que você fala, eu acho que é importante de você dar, assim, né, o sentido do meu trabalho, né, as escolhas que você faz. Então, se você escolheu, né, continuar trabalhando e ao mesmo tempo depois, né, dedicando o tempo também de qualidade no trabalho, tempo de qualidade em casa, né, conseguir olhar para tudo isso, assim, né, e pensar assim, não, isso aqui faz parte do que eu escolhi, né, porque toda escolha você tá deixando alguma coisa de lado, né, então ter que você não sabe como seria, né? Ajuda bastante, né? Porque tem isso, né? Quando a gente pega um caminho, a gente não sabe como seria o outro, né? Exatamente.
Então, muita gente fala assim, mas eu acho que, nossa, eu ia ficar louca se eu, sei lá, parasse de trabalhar e ficasse com o filho. É difícil a gente saber quando não pega o outro caminho, como é que ele seria. Mas eu acho que, para mim, se precisa, fica muito fácil, assim, vamos dizer, porque simplesmente precisa, vamos lá, e não tem outra alternativa. Então, eu sempre falo que a falta de escolha é uma bênção na nossa vida, né? Uma maravilha, porque ela te conduz. Eu acho mais difícil quando tem escolha. Eu vejo mais sofrimento nas mães que têm escolha, assim. Até poderia parar. E tem muitas também que teriam a escolha, mas elas falam, eu não posso, né? Talvez seja a justificativa que ela está dando para não querer, né? Ou não querer até talvez pensar sobre isso. Mas a gente vê claramente que sim, né? Talvez poderia, se desse uma ajustada ali, outra ajustada aqui, poderia. Então, eu acho que para a gente ficar plenamente satisfeito, na minha opinião, é isso. E a gente conseguir encontrar um sentido, e é o que você falou, e arcar com as consequências. É ruim, porque daí eu perco uma coisinha assim, eu perco algumas, mas né, ganho outras porque eu melhorei alguém no consultório. E assim a gente vai dando um sentido maior para as coisas que acho que ajudam a gente, né? Isso aí. Paula, eu saí do Instagram, tá? Eu vi. Porque não dá, o pessoal daí tá reclamando que realmente não tá indo, assim, tá totalmente travado. Eu vi. Aí, daí acho que a gente toca por aqui até o horário, né? E depois eu já tento jogar lá no YouTube. Coitados. Tá. Aí a gente anuncia. Né? Combinado. Tem um assunto aqui que eu anotei pra gente falar também, que é algo que acontece com mães que têm mais filhos, né? A mãe que tem só um filho não vai passar por isso, que é a questão das brigas, né? Brigas, ciúmes entre os irmãos e tal. E é uma dificuldade, às vezes, de saber até que ponto que eu posso ir, até onde eu vou intervir, né? Ou eu deixo rolar, né? Existe essa dúvida aí entre as mães, né? De como lidar com esse momento em que, às vezes, sei lá, as crianças estão brigando muito, ou, né? Como é que você faz? Acontece aí na tua casa? Não é pouco, viu? Acontece sim. E aí tem gente que fala assim, mas você não mostra. Gente, a última coisa que você vai lembrar na hora que estão brigando é pegar o celular e filmar. E assim, além de não lembrar, acho que não é muito adequado, né? Então, tem muita coisa, eu sempre falo isso, tem muita coisa que a gente faz que a gente não mostra, né? Muita. Se for pensar, né? Você toma banho, você vai no banheiro, você namora, enfim. As pessoas têm essa fantasia de que a gente mostra tudo. Não. A gente seleciona, eu pelo menos seleciono algo que eu acho que pode ser útil e ajudar. As outras a gente verbaliza, como a gente está fazendo aqui. Sim, tem briga, mas não precisa mostrar que tem, né? Enfim. Mas sim, tem briga, tem birra, tem tudo. O que eu acho que, assim, de coração, eu tento encarar assim, não, calma, tá acontecendo, até para você aprender a lidar, para você tentar ajudar as pessoas, e porque são crianças, né? Como diz, esses dias eu escutei isso, eu achei o máximo. Se fosse anjo, não tinha nem nascido, né? São crianças, são pessoas. Então, assim, de novo eu vou citar essa quarentena, que ela confirmou algo que eu já achava, que a gente precisa conviver para conhecer nossos filhos, né? Uhum. Eu mesma já defendi o tempo de qualidade, né? Não, imagina, mas se você ficar um tempo menor, mas realmente estiver ali e tal, eu mesma já defendi. Embora eu trabalhe fora, né, e deveria continuar defendendo, se eu fosse defender o meu lado, vamos dizer assim, eu não acho isso. Eu acho que a gente conhece mesmo quando a gente convive muito, a fundo, o tempo todo, bastante. Não tem como a gente conviver em um período curto do dia e dizer que a gente conhece a fundo o nosso filho. Então, eu acho que isso é uma coisa que faz bastante diferença. E esse conhecimento, eu acho que ele evita muitas brigas e muitas birras. Eu nunca tive a minha casa tão calma e tão tranquila como durante a quarentena que eu não trabalhei. E, teoricamente, era para ser um baita de um estresse, porque eu moro num apartamento, a gente não ia nem no elevador,
A gente ficou 28 dias sem nem no elevador e praticamente nós 4 em casa, porque meu marido ia, voltava, sem ninguém para me ajudar em casa, enfim, eu dando pouca atenção, porque eu tinha que limpar, lavar, passar, cozinhar, aquela coisa toda. Então, e nunca teve tanta paz, porque eu acho que eu conheci, e conhecer mesmo, a fundo. Por exemplo, assim, eu cito um exemplo besta, mas que foi o que me alertou, assim. Tinha uma revista velha, porque todo mundo acho que ficou louca da faxina, né, na quarentena, eu diferente. Comecei a fazer um monte de faxina, achei uma revista velha aqui e fui jogar fora. Meu filho, quero ver. Eu dei para ele, ele começou a olhar a revista. Eu vi que ele gostou de um carro laranja, porque ele gosta de carro, gosta de laranja, tinha um carro laranja. Aí uma hora ele tava lá, ia começar a vencer, a gente sabe assim, na hora que vai começar a dar ruim, né? Eu vi que ele ia começar a vencer, eu vi a revista lá longe. Eu falei assim, filho, pega lá a revista, mostra o carro laranja para mamãe. Pronto, acabou. Eu sei que é uma idiotice, mas para mim eu pensei assim, se eu tivesse me ausentando muito tempo, eu não saberia que naquela revista ia ter um carro, enfim, é só uma coisa para ilustrar como que o conhecimento do filho ajuda a gente a lidar com ele. Então, eu acho que quanto mais a gente conhece, menos birra tem, menos briga tem, menos confusão tem na casa. Em relação às brigas, se eu me meto, não me meto e tal, eu tento agir assim, lógico, né, protegendo fisicamente para não ter nenhum prejuízo para nenhum deles, mas principalmente assim, se eu não estava presente na cena, eu não compro de ninguém, para não cometer injustiça, embora, obviamente, eu já tenha cometido, né, tipo assim, fulano, sai daí, alguém que estava olhando me fala assim, não, mas não foi ele acabou de chegar, ele estava apanhando, né, coisas desse tipo. Então eu já fiz, lógico, não deve ter sido uma vez só, mas eu procuro usar essa máxima, assim, opa, eu tava olhando, prestando atenção, eu vi quem que começou, eu vi como é que foi e tal, então eu vou intervir para ajudar. Agora, não, eu não tava prestando atenção, cheguei aqui agora, eu só vi um batendo no outro, não vou comprar o lado de ninguém. Até porque faz parte do processo natural da evolução, por isso que eu acho que ajuda muito a gente estudar o normal da criança, as etapas de evolução e tal, eles não dizerem a verdade, fantasiarem, não é problema nenhum, dependendo da idade, faz parte da evolução. Não adianta muito você perguntar, né? Mas quem que começou? Quem que bateu em quem? Dependendo da idade, isso não se aplica, né? Então, eu uso essa máxima, assim. Quando eu não estou presente na cena, eu trato como se todo mundo tivesse errado. Então, né, peraí. Então, mamãe vai guardar o brinquedo, uma atitude mais radical. Embora eu acho que ela não seja certa, assim. Eu procuro estar prestando atenção e não tomar um partido, assim, se não estiver presente ali. Uhum. Isso que você fala de conhecer é bem interessante, porque até uma coisa que ajuda muito a gente, lógico, quando eles são muito pequenos, a gente vai ter uma noção, assim, a questão do temperamento de cada um, né? Porque também a forma de correção ajuda muito quando a gente conhece o temperamento do filho, né? Porque às vezes uma correção para um filho que, né, tende a ser mais colérico, o outro tende a ser mais melancólico, é totalmente diferente, né? O melancólico já vai se fechar, já vai, né, ficar super sentido, né? Exatamente. O colérico já vai, né, explodir, querer avançar em você. Né? Exatamente. Nossa, você falou tudo. Eu acho que ajuda muito. Assim, eu sou uma defensora ferrenha das mães estudarem esse assunto, porque ajuda. Por exemplo, assim, eu tenho uma melancólica em casa. Na verdade, estou em dúvida se ela é melancólica ou fleumática, mas ela tá mais para melancólica. Uhum. E, assim, ela passa por boazinha. Não no sentido mal da palavra, mas assim, boazinha no sentido mal é boa, né? Mas não assim, tipo, ai, que bonitinha, não é isso. É pior, é um prejuízo, porque assim, ela tá processando aquela informação, ela não gostou, mas ela ainda não sabe falar no sentido de se expressar, ela não tem aquela necessidade. E parece que não, para ela tudo bem, pode deixar o brinquedo com ele, o sanguíneo, né? Deixa com o sanguíneo que ela não tá se importando. Então, depois que eu consegui identificar, eu falei, não, ela tá se importando. Sim. Não é justo, ela vai passar por muitas injustiças, que ainda mais sendo melancólica, injustiça, gente, para criança, é você pegar o brinquedo que estava na vez dela, você vai lá, pega o brinquedo que estava na vez dela e entrega para o outro. Para a gente é uma idiotice, mas é o mundo deles, é a vida deles, é uma baita de uma injustiça para eles, vindo de quem eles precisavam ter a máxima confiança
de que a pessoa que sabe, é a verdade, né? Que sabe de tudo, que tá tudo sempre certo e tal. Então, é uma decepção muito grande para eles. Então, assim, eu percebi que eu precisava evitar cometer essas injustiças, que para ela era uma coisa muito séria, muito importante, ainda mais se de fato for melancólica. Então, eu concordo, eu acho que a gente precisa conhecer o temperamento, assim, ainda que seja o polo, o mais rápido possível, para a gente se aprimorar em como lidar, porque ajuda horrores, assim, na criação. Sim. É muito. Comigo aconteceu, foi um insight muito grande quando eu comecei a estudar sobre isso, porque os meus gêmeos, eu acho assim que é sanguíneo e ela é melancólica. E acontecia muito isso, dos dois quererem o mesmo brinquedo e ele fazer aquela dramatização própria do sanguíneo e ela, tudo bem, deixar assim, né? E a gente estava levando assim, né? De repente eu me deparei com essa informação e eu pensei, meu Deus, o que eu estou fazendo, né? Então, imediatamente a gente já começa a ter condutas diferentes, assim, na hora de corrigir, na hora de chamar atenção, né? A minha mais velha, né? A gente acha que ela é fleumática. Então, eu gosto muito da ajuda dela, por exemplo, para solucionar as coisas, sabe? Ela é muito solucionadora de problemas, assim. E às vezes ela até, quando estão os três brincando, né? Eu deixo, às vezes, eu fico só olhando, assim, para ver como que vai rolar a coisa. E ela é a solucionadora, assim, né? Então, ela vê os dois brigando, então ela encontra uma solução para aquele problema, assim. Então, isso é muito legal, né? É muito bom. É meu hobby predileto também, ficar assistindo eles brincando e com esse olhar, assim, né? Com esse olhar, até para ver o que eu preciso ajudar em cada um. E é um desafio, assim, né? Porque você descobre vamos mais longe, assim, de temperamento, sei lá, a ausência de uma virtude, assim, vamos dizer, num filho. E aí, como que eu posso ajudá-lo? Né? Um filho que não gosta de compartilhar as coisas, a gente nota muito cedo. Como é que eu ajudo? Um filho muito ciumento, muito, que você vê que aquilo é dele, é arraigado nele. Como é que eu ajudo ele? Enfim, um que não gosta de guardar os brinquedos, daí deixa os outros guardando. Exatamente. Eu não gosto muito de taxar assim, né? Tento não fazer isso, mas internamente entre o casal, eu acho que tem que ter essas identificações e a gente buscar. Porque eu sempre penso assim, Vanessa, a gente estuda para atender uma pessoa, a gente estuda para construir uma casa, a gente estuda para decorar um negócio, a gente estuda para tudo. Aí, quando é maternidade, eu acho que não precisa estudar, que vai fluindo, que é instintivo e tal. Não, né? Então, atualmente, assim, o que eu mais venho estudando é isso, assim. Até a Paulinha, eu fiz uma live com ela, a Paulinha, essa irmã do Beleza Cura, ela falou assim, a Paula tá louca das virtudes. Porque eu só tenho comprado o livro de virtude e tal, porque eu quero tentar identificar qual que cada um precisa trabalhar e como eu, como mãe, posso ajudar, assim, uma pessoa, até que ponto eu consigo ser menos ciumento, menos egoísta, menos orgulhoso, tem um que não pede desculpa nem morto, menos orgulhoso, coisas desse tipo, assim, que esse eu acho que é o nosso papel, não é ficar olhando para a criança não morrer, né? Só não deixa pular ali de cima do sofá e acabou. Não, né? Tentar lapidar eles da melhor forma possível. Então, acho que é o que eu venho me dedicando hoje, assim, ao estudo. Não, faz muito sentido, porque eu não sei, eu pelo menos não tive uma educação muito voltada para isso, né? E lógico, meus pais não tinham esse conhecimento. E... acho que é geral, né? né? Eu acho que sim. E aí o que não acontece? Era nem por má vontade, né? Era desconhecimento mesmo. Exatamente. E aí a gente cresceu com uma defasagem imensa, assim, de virtudes, e que daí, adultos aqui, eu estou tentando trabalhar, né, com a minha mais velha, por exemplo, a virtude da fortaleza, mas ao mesmo tempo, como eu preciso dessa virtude também, né? E eu falo para ela, Giana, né, a mamãe não gosta de lavar a louça, mas a mamãe precisa lavar, então eu vou, né, eu preciso ser forte, eu vou lá, vou enfrentar e tal. Quando ela fala de alguma dificuldade, por exemplo, que é arrumar a cama, né, as coisas que ela vai fazendo e tal. E aí eu vou aproveitando esses momentos para ir trabalhando em mim também essas virtudes, porque é isso, né? A gente vai também conseguindo ajudar melhor eles conforme a gente vai também amadurecendo e crescendo nesse campo da vida, né?
Não tem nada que amadureça mais a gente do que a maternidade, assim, se você quiser, né? Lógico, não é que toda mãe seja madura, né? Mas se você tiver afim, não tem nada melhor, né? Algo que, uma frase também que eu li há muito tempo e me guia muito é assim, ninguém ensina o que sabe e nem ensina o que quer, se ensina o que se é, né? Então, foi quando eu falei assim, é verdade, assim, não adianta eu tentar catequizar no sentido amplo da palavra, não teológico da palavra, se eu não for, né? O lance, mas tem que dar exemplo. Não é bem exemplo, né? Exemplo é uma coisa meio... como é que eu falo? Pode ser uma coisa muito situacional, né? Não é um exemplo, é você ser aquilo, né? Sim. Você ser. Às vezes ela não sabe nem nomear aquilo, né? Mas ela vê que aquilo existe. Por exemplo, você não sabe o que é fortaleza, mas ela tá vendo que você é uma fortaleza. Assim que ela bater o olho e ler alguma coisa, vai identificar, né? Sim. Então, isso que também eu tô numa busca, assim, desde que eles nasceram, na verdade, desde que eu engravidei, muito grande. Eu pensava assim, meu Deus, eu preciso amadurecer, evoluir, subir de camada, mais rápido. Porque, né, agora você precisa ser para alguém, né, para 3 alguém. Então, eu acho que é maravilhoso. A gente muda muito mesmo. Sim. Paula, olha, quero agradecer aí a tua presença. Né? Nosso tempo eu que agradeço o convite, adorei. Do bate-papo, que a gente podia ficar falando horas, né, sobre esses assuntos, porque... Ixi, nossa! Tem muito assunto, né? Mas eu quero agradecer a tua presença, o teu compartilhamento, abrir o coração, falar, né, as tuas verdades aí, e como isso com certeza vai ajudar as mães. Aí eu acredito muito nisso, sim, e por isso que também isso me motiva cada vez mais aí a continuar fazendo esse trabalho. Uhum. E se quiser deixar uma mensagem final aí para as mães, né? Fique à vontade. Vanessa, primeiro mensagem final é para você mesma, assim, que não pare mesmo, continue, porque é o que eu te falei, é uma realidade que eu própria só conheci através da internet. E é uma coisa que abre a nossa cabeça, assim, não é que você vai ser igual necessariamente, né? Mas é algo que é uma nova possibilidade que ela simplesmente não existia. Eu tô falando por mim, assim, simplesmente algo que não existia. E aí você começa a conhecer realidades diferentes da que você está habituada, que talvez faça parte do seu cotidiano, ou do seu cotidiano, não, da sua essência, né? Foi o meu caso, assim, eu falei, opa, eu gosto, isso aqui tá muito bom para mim, tem tudo a ver comigo, enfim. Eu acho, sou uma fã número 1 da internet, porque ela ocasionou isso, então eu achei demais o que você fez, não só mostrar que existe, mas assim, conversar esse papo aí, como é que tá o casamento, como é que tá a rotina e tal, que eu acho que realmente vai ajudar muita mãe. E se você quer saber minha opinião, vai ajudar mais as mães de 1, né? Porque eu acho que são as que mais têm dificuldade de lidar. O que eu mais escuto o dia inteiro é assim, nossa, eu surtei com 1, imagina com 3, como você consegue? E eu penso assim, mas é justamente por isso. Eu sempre uso o exemplo do carro. O filho tá chorando, né? Tem um filho só. A mãe vai lá, senta no banco de trás. Para mim, fica muito claro assim, que vira o centro, que não é mais o casal o centro, aí a criança vira o centro, então a mãe vai para trás. Para mim, esse negócio do carro é muito simbólico. Eu sou psiquiatra, então para mim tudo é simbólico, né? Meu olhar é simbólico. É muito simbólico, assim, eu vou atrás dele, não chora. E o seu, quando chora, que são 3, como é que você faz? Não, vou atrás, eu vou na frente com meu marido, vou conversando com eles. Enfim, eu acho que esse simbolismo significa muita coisa, assim, né? Claro, muda a dinâmica. E então acho que vai beneficiar muito, principalmente as mães de 1, assim, para não no sentido... Tem umas que falam assim, fica até humilhado. Não no sentido humilhante, no sentido de tanto abrir uma possibilidade, quanto de, talvez, se você não tem essa possibilidade, fique com um só, mas que você consiga levar com essa mais naturalidade, se importar com o que realmente importa, que eu acho que é o que mãe de muitos fazem, né? Mãe de quem tem muito filho, assim, você se importa com o que importa, você não importa com bobeira, né? Porque não dá tempo. Então, eu acho que isso ajuda muito a gente. Então, assim, parabéns, continue. E é o que me motiva também, é minha única motivação. Já me questionei muito de estar aqui, disposição, de tempo, né? Mas hoje não mais, eu sei que eu tenho uma função aqui e eu espero que a gente tenha conseguido ajudar algumas mães, e conte sempre comigo. Quando você precisar, quando você quiser fazer outra coisa, tô por aí.
Legal. Legal, Paula. Obrigada, então. E Obrigada a vai... você. Estarei contigo nos próximos dias, como espectadora agora. Então tá bom. Um beijão, então. Beijo para você. Tchau, tchau, Vanessa. Tchau. Até mais.